que seus hábitos moldam a sua identidade e vice-versa. Por que é tão fácil repetir maus hábitos e tão difícil criar bons? Poucas coisas podem ter um impacto mais poderoso em sua vida do que melhorar os seus hábitos diários. No entanto, é provável que no ano que vem você faça a mesma coisa de sempre em vez de algo melhor. Muitas vezes parece difícil manter os bons hábitos por mais de alguns dias, mesmo com esforço sincero e com a ocasional explosão de motivação. Hábitos como exercício, meditação, registros no diário e culinária são razoáveis por 1 ou 2 dias, mas depois se tornam um aborrecimento. No entanto, uma vez que os hábitos são arraigados, eles permanecem para sempre, especialmente os indesejados. Apesar de nossas melhores intenções, hábitos nocivos como a má alimentação, assistir televisão demais, procrastinar e fumar podem parecer impossíveis de abandonar. Mudar nossos hábitos é um desafio por 2 razões. 1. Tentamos mudar a coisa errada. E 2. Tentamos mudar os nossos hábitos de maneira errada. Nesse capítulo, abordo o primeiro ponto. Nos capítulos seguintes, respondo o segundo. No primeiro erro, é que tentamos mudar a coisa errada. Para entender o que eu quero dizer, considere que existem apenas 3 níveis em que as mudanças podem ocorrer. Pense nelas como se fossem camadas de uma cebola. 3 camadas de mudança de comportamento: resultados, processos e identidade. Figura 3. Existem 3 camadas de mudança de comportamento: a mudança em seus resultados, a mudança em seus processos e a mudança em sua identidade. A primeira camada é a mudança de seus resultados. Esse nível está preocupado em mudar os seus resultados: perder peso, publicar um livro, vencer o campeonato. A maioria das metas que você definiu está associada a esse nível de mudança. A segunda camada é a mudança de seus processos. Esse nível está preocupado com a mudança de seus hábitos e sistemas. Implementar uma nova rotina na academia, organizar uma mesa para ter melhor fluxo de trabalho, desenvolver uma prática de meditação. A maioria dos hábitos que você cria está associada a esse nível. A terceira e mais profunda camada é a mudança da sua identidade. Esse nível está relacionado com a mudança de suas crenças, sua visão de mundo, sua autoimagem, seus julgamentos sobre você e os outros. A maioria das crenças, suposições e preconceitos está associada a esse nível. Os resultados referem-se ao que você obtém, processos ao que você faz, identidade ao que acredita. Quando se trata de construir hábitos duradouros, um sistema de melhorias de 1%, o problema não é que um nível seja melhor ou pior que o outro. Todos os níveis de mudança são úteis à sua maneira, o problema é a direção de mudança. Muitas pessoas começam um processo de mudança de hábitos concentrando-se no que elas querem alcançar. Isso nos leva aos hábitos baseados em resultados. A alternativa é criar hábitos baseados em identidade. Com essa abordagem, começamos a nos concentrando em quem desejamos nos tornar. Imagine 2 pessoas resistindo a um cigarro. Quando lhe oferecem um cigarro, a primeira pessoa diz: "Não, obrigada, estou tentando parar." Parece uma resposta razoável, mas essa pessoa ainda acredita que é um fumante tentando ser outra coisa. Ela espera que seu comportamento mude, mas ao mesmo tempo continua carregando as mesmas crenças. A segunda pessoa recusa dizendo: "Não, obrigado, não fumo." É uma pequena diferença, mas essa afirmação sinaliza uma mudança na identidade. Fumar fazia parte da sua vida anterior e não da atual. Ela não se identifica mais como alguém que fuma. A maioria das pessoas nem sequer considera a mudança de identidade quando quer aperfeiçoar algum aspecto. Elas apenas pensam: quero ser magro, resultado. E, se eu adotar essa dieta, serei magro, processo. Elas estabelecem metas e determinam as ações que devem tomar para atingir esses objetivos sem considerar as crenças que impulsionaram suas ações. Não mudam a maneira como olham para si mesmas e nem percebem que a sua antiga identidade é capaz de sabotar seus novos planos de mudança. Hábitos baseados em resultados. Figura. Resultados baseado em identidade. Figura 4. Nos hábitos baseados em resultado, o foco é o que você obtém. Nos baseados em identidade, quem você deseja se tornar. Por trás de todo sistema de ações, há um sistema de crenças. O sistema de uma democracia baseia-se numa crença como liberdade.
governo na maioria e igualdade social. Já o de uma ditadura tem um conjunto muito diferente de crenças, como autoridade absoluta e obediência estrita. Você pode imaginar muitas maneiras de fazer com que mais pessoas votem em uma democracia, mas essa mudança de comportamento nunca sairia do papel em uma ditadura. Essa não é a identidade do sistema. Votar é um comportamento impossível sob um certo conjunto de crenças. Um padrão similar acontece seja quando envolve indivíduos, organizações ou sociedades. Há um conjunto de crenças e suposições que moldam o sistema, uma identidade por trás dos hábitos. O comportamento incoerente com o eu não durará. Você pode desejar mais dinheiro, mas se a sua identidade for de alguém que consome em vez de produzir, você continuará a ser atraído por gastar em vez de ganhar. Pode querer ser mais saudável, mas se continuar a priorizar o conforto, a realização, será atraído para atividade relaxante em vez de para o treinamento. É difícil mudar seus hábitos se você não mudar as crenças subjacentes que levam ao seu comportamento passado. Você tem um novo objetivo e um novo plano, mas não mudou quem é. A história de Brian Clark, um empresário de Boulder, Colorado, é um bom exemplo. Desde que consigo me lembrar, me roo as unhas. Eu roo as unhas, me contou Clark. Começou como um hábito nervoso quando eu era jovem e depois se transformou num ritual indesejado de preparação. Um dia, resolvi parar de roer minhas unhas até que elas cresceram um pouco. Apenas com a força de vontade, consciente, eu consegui. Então, Clark fez algo surpreendente. Eu pedi à minha esposa para agendar a minha primeira sessão de manicure, disse ele. Meu pensamento era que se eu começasse a pagar para cuidar das minhas unhas, não as roeria. Funcionou, mas não pela questão financeira. O que aconteceu foi que a manicure deixou as minhas unhas realmente bonitas pela primeira vez. Ela até disse que, apesar do péssimo hábito, eu tinha unhas muito saudáveis e bonitas. De repente, fiquei orgulhoso das minhas unhas. E mesmo que seja algo que eu nunca tenha aspirado, isso fez toda a diferença. Nunca mais roí minhas unhas desde então. Nem sequer cheguei perto de fazê-lo. E o motivo é que agora eu tenho orgulho de cuidar bem delas. A forma definitiva de motivação intrínseca é quando um hábito se torna parte de sua identidade. Uma coisa é dizer que sou o tipo de pessoa que quer algo. Outro muito diferente de dizer é que sou o tipo de pessoa que é algo. Quanto mais orgulho você tiver em um aspecto particular de sua identidade, mais motivado estará para manter os hábitos associados a ele. Se sentir orgulho de como seus cabelos são bonitos, você desenvolverá todos os tipos de hábitos para cuidar e mantê-lo. Se estiver orgulhoso do tamanho do seu bíceps, não faltará nos treinos de braço. Se estiver orgulhoso dos cachecóis que tricota, estará mais propenso a gastar horas por semana tricotando. Sempre que algo envolver seu orgulho, você lutará com unhas e dentes para manter os seus hábitos. A verdadeira mudança de comportamento é a mudança de identidade. Você pode começar um bom hábito por conta de uma motivação, mas a única razão que o fará cultivá-lo é se tornar parte da sua identidade. Qualquer um pode se convencer, ir à academia ou adotar uma alimentação saudável 1 ou 2 vezes. Mas se não mudar a crença por trás do comportamento, é difícil manter as mudanças ao longo prazo. As melhorias são apenas temporárias até se tornarem parte de quem você é. O objetivo não é ler um livro, o objetivo é se tornar leitor. O objetivo não é correr uma maratona, o objetivo é se tornar corredor. O objetivo não é aprender a tocar um instrumento, o objetivo é se tornar músico. Seus comportamentos são geralmente o reflexo da sua identidade. O que você faz é uma indicação do tipo de pessoa que acredita ser, seja consciente ou não. Pesquisas mostram que uma vez que uma pessoa acredite em um aspecto particular da sua identidade, é mais provável que haja alinhada com essa crença. Por exemplo, as pessoas que se identificaram como eleitoras eram mais propensas a votar do que aquelas que simplesmente afirmavam que votar era uma ação que gostariam de realizar. Da mesma forma, a pessoa que incorpora os exercícios na sua identidade não precisa se convencer a treinar. Fazer a coisa certa é fácil. Afinal, quando o seu comportamento e a sua identidade estão totalmente alinhados, você não está mais buscando uma mudança de comportamento, está simplesmente agindo como o tipo de pessoa que já acredita ser. Como todos os aspectos da formação de hábitos, isso também é uma faca de 2 gumes. Ao trabalhar
Para você, a mudança de identidade é uma força poderosa para o autoaperfeiçoamento. Porém, ao trabalhar contra você, a mudança de identidade é uma maldição. Depois de ter adotado uma identidade, é fácil deixar que a sua lealdade a ela influencie sua capacidade de mudança. Muitas pessoas passam pela vida em um torpor cognitivo, seguindo cegamente as normas associadas à sua identidade. Não tenho boa orientação espacial, não sou uma pessoa diurna, sou péssimo em lembrar o nome das pessoas, estou sempre atrasado, não sou bom com tecnologia, sou horrível em matemática e mil variações. Quando você repete a mesma história para si mesmo há anos, é fácil deslizar para essas calhas mentais e aceitá-las como fatos. Com o tempo, você começa a resistir a certas ações porque isso não é quem eu sou. Existe uma pressão interna para manter a sua autoimagem e se comportar de uma maneira consciente com suas crenças. Você encontra uma maneira de evitar se contradizer. Quanto mais profundamente um pensamento ou ação está vinculado à sua identidade, mais difícil é mudá-lo. Pode ser reconfortante acreditar no que a sua cultura acredita, identidade de grupo, ou fazer aquilo que sustenta a sua autoimagem, a identidade pessoal, mesmo que seja errado. A maior barreira para mudança positiva em qualquer nível, indivíduo, equipe e sociedade é o conflito de identidade. Bons hábitos podem fazer sentido racionalmente, mas se entrar em conflito com a sua identidade, você não conseguirá colocá-los em prática. Em qualquer momento, você pode ter dificuldades em manter seus hábitos porque está muito ocupado, cansado demais, sobrecarregado ou centenas de outras razões. No entanto, em longo prazo, a verdadeira razão de não conseguir cultivá-los é porque a sua autoimagem fica no caminho. É por isso que você não pode se apegar demais a uma nova versão de sua identidade. O progresso requer desapego. Tornar-se a melhor versão de si mesmo exige que você reveja continuadamente as suas crenças e atualize e expanda a sua identidade. Isso nos leva a uma questão importante. Se suas crenças e visão de mundo desempenham um papel tão importante em seu comportamento, afinal, de onde elas vêm? Como exatamente sua identidade é formada? E como você pode enfatizar novos aspectos benéficos de sua identidade e gradualmente apagar as partes que o impedem de fazê-lo. O processo de 2 etapas para mudar sua identidade. Sua identidade emerge de seus hábitos. Você não nasceu com crenças pré-definidas. Toda crença, incluindo aquelas sobre si mesmo, é aprendida e condicionada através da experiência. Mais precisamente, seus hábitos são a incorporação de sua identidade. Quando você faz sua cama todos os dias, incorpora a identidade da organização. Quando escreve todos os dias, incorpora a identidade da criatividade. Quando treina todos os dias, incorpora a identidade de uma pessoa atlética. Quanto mais você repete um comportamento, mais reforça a identidade associada a ele. Na verdade, a palavra identidade é originalmente derivada das palavras latinas essentitas, que significa ser, e identidem, que significa repetidamente. Sua identidade é literalmente seu ser que se repete. Seja qual for a sua identidade, você só acredita nela porque tem uma prova. Se vai à igreja todos os domingos há 20 anos, tem provas de que é religioso. Se estuda biologia por 1 hora toda noite, tem evidências de que é estudioso. Se vai à academia mesmo quando está frio e chovendo, tem provas de que está comprometida com a boa forma. Quanto mais evidências tiver de uma crença, mais fortemente acreditará nela. Durante a maior parte da minha vida, não me considerava escritor. Se você perguntasse a qualquer um dos meus professores da escola ou faculdade, ele diria que eu era um escritor mediano, na melhor das hipóteses, certamente nada extraordinário. Quando eu comecei a minha carreira como escritor, publicava um artigo toda segunda e quinta nos primeiros anos. À medida que as evidências aumentavam, a minha identidade de escritor se consolidava. Não comecei como escritor, passei a ser por meio dos meus hábitos. Claro, seus hábitos não são as únicas ações que influenciam na sua identidade, mas em virtude da frequência, são geralmente as mais relevantes. Cada experiência na vida modifica sua autoimagem, mas é improvável que você se considere jogador de futebol só porque chutou uma bola uma vez, ou um artista porque fez um desenho. Ao repetir essas ações, no entanto, a evidência se acumula e a sua autoimagem começa a mudar.
O efeito de uma experiência única tende a desaparecer, enquanto o efeito dos hábitos é reforçado com o tempo, o que significa que seus hábitos contribuem com a maior parte das evidências que moldam a sua identidade. Dessa forma, o processo de criação de hábitos é, na verdade, o processo de se tornar você mesmo. É uma evolução gradual. Não mudamos apenas estalando os dedos e decidindo ser alguém inteiramente novo. Mudamos aos poucos, pouco a pouco, dia a dia, hábito por hábito. Estamos continuamente passando por microevoluções do eu. Cada hábito é uma sugestão. Ei, talvez isto seja quem eu sou. Se você termina de ler um livro, talvez seja o tipo de pessoa que gosta de ler. Se vai à academia, talvez goste de se exercitar. Se pratica guitarra, talvez goste de música. Cada atitude que você toma é um voto para o tipo de pessoa que deseja se tornar. O único voto não transformará suas crenças, mas à medida que se acumulam, o mesmo acontece com as evidências de sua nova identidade. Essa é uma das razões pelas quais mudanças significativas não exigem mudanças radicais. Os pequenos hábitos fazem uma grande diferença ao fornecer evidência de uma nova identidade. E se uma mudança é significativa, na verdade ela é grande. Esse é o paradoxo de fazer pequenas melhorias. Juntando tudo isso, vemos que os hábitos são um caminho para mudar a sua identidade. Mudar o que você faz é a maneira mais prática de mudar quem você é. Toda vez que escreve uma página, você é escritor. Toda vez que pratica violino, você é músico. Toda vez que começa um treino, você é atleta. Toda vez que incentiva seus funcionários, você é líder. Cada hábito não só obtém resultados, mas também lhe ensina algo muito mais importante: confiar em si mesmo. Você começa a acreditar que realmente é capaz de realizar essas coisas. Quando os votos aumentam, as evidências começam a mudar. A história que conta a si mesmo também começa a mudar. Naturalmente, também funciona de forma inversa. Toda vez que você escolhe realizar um mau hábito, é um voto para essa identidade. A boa notícia é que você não precisa ser perfeito. Em qualquer eleição, haverá votos para ambos os lados. Não é necessária uma evolução unânime para vencer uma eleição. A maioria dos votos é suficiente. Não importa se você deposita alguns votos para um mau comportamento ou um mau hábito que seja improdutivo. O seu objetivo é simplesmente vencer pela maioria. Novas identidades exigem novas evidências. Se continuar lançando os mesmos votos de sempre, obterá os mesmos resultados. Se nada mudar, nada vai mudar. É um processo simples de 2 etapas. 1. Decida o tipo de pessoa que quer ser. 2. Prove isso para si mesmo com pequenas vitórias. Primeiro, decida quem quer ser. Isso vale em qualquer nível, indivíduo, equipe, comunidade, nação. O que você quer representar? Quais são seus princípios e valores? Quem deseja se tornar? Essas são grandes questões e muitas pessoas não sabem ao certo por onde começar, mas sabem que tipo de resultado querem. Conquistar um abdômen sarado, se sentir menos ansioso ou dobrar de salário, sem problemas. Comece por aí e trabalhe em retrospectiva dos resultados que deseja até o tipo de pessoa que obteria esses resultados. Pergunte a si mesmo: quem é o tipo de pessoa que conseguiria obter os resultados que eu desejo? Quem é o tipo de pessoa capaz de perder 20 quilos? Quem é o tipo de pessoa que aprenderia um novo idioma? Quem é o tipo de pessoa capaz de administrar uma startup de sucesso? Por exemplo, quem é o tipo de pessoa que escreve um livro? Provavelmente alguém coerente, confiável. Agora seu foco muda de escrever um livro baseado em resultado para ser uma pessoa coerente e confiável, baseado em identidade. Esse processo leva a crenças como: sou o tipo de professor que apoia seus alunos, sou o tipo de médico que se dedica a todos os pacientes o tempo e a empatia que eles precisam, sou o tipo de gerente que defende seus funcionários. Uma vez que tenha uma ideia do tipo de pessoa que deseja ser, comece a dar pequenos passos para reforçar a sua identidade desejada. Tenho uma amiga que perdeu mais de 50 quilos somente se perguntando: o que uma pessoa saudável faria? Durante todo o dia, ela usava essa pergunta como guia. Uma pessoa saudável caminharia ou pegaria um táxi? Uma pessoa saudável pediria um burrito ou uma salada? Ela imaginou que se ela agisse como uma pessoa saudável por tempo suficiente, eventualmente ela se tornaria essa pessoa, e ela estava certa. O conceito de hábitos baseado em identidade é a primeira introdução a outro tema central do livro, o ciclo de feedback.
Seus hábitos moldam a sua identidade. Sua identidade molda os seus hábitos. É uma via de mão dupla. A formação de todo hábito é um ciclo de feedback, um conceito que aprofundamos no próximo capítulo, mas é importante deixar que seus valores, princípios e identidade e não seus resultados orientem o ciclo. O foco deve ser sempre se tornar um tipo de pessoa e não obter um resultado particular. O real motivo de os hábitos serem importantes. A mudança de identidade é a estrela guia da mudança de hábitos. O restante desse livro lhe oferece instruções passo a passo sobre como criar hábitos melhores para você, sua família, equipe, empresa e para qualquer situação que desejar. Mas a verdadeira questão é: você está se tornando o tipo de pessoa que deseja? O primeiro passo não é o que ou como, mas quem. Você precisa saber quem quer ser. Caso contrário, sua busca pela mudança é um barco sem leme. E é por isso que estamos começando nesse ponto. O poder de mudar suas crenças sobre si mesmo é seu. Sua identidade não é algo gravado em pedra. A todo momento você tem uma escolha. Pode escolher a identidade que deseja reforçar hoje com os hábitos que escolhe hoje. Isso nos leva ao propósito mais profundo desse livro e a verdadeira razão de os hábitos serem importantes. Construir hábitos melhores não é preencher seu dia com truques de vida. Não se trata de passar fio dental nos dentes toda noite, tomar banho frio toda manhã ou usar as mesmas roupas todos os dias. Não se trata de alcançar medidas externas de sucesso como ganhar mais dinheiro, perder peso ou reduzir o estresse. Hábitos o ajudam a alcançar todas essas coisas, mas fundamentalmente não se referem a ter alguma coisa, eles tratam de se tornar alguém. Em última análise, seus hábitos são importantes porque ajudam você a se tornar o tipo de pessoa que deseja ser. Eles são canal através do que você desenvolve as suas crenças mais profundas sobre si mesmo. De fato, você se torna os seus hábitos. Resumo do capítulo. Existem 3 camadas de mudança em seus resultados, em seus processos e em sua identidade. A maneira mais eficaz de mudar os seus hábitos é se concentrar não no que você quer alcançar, mas em quem você deseja se tornar. A sua identidade emerge de seus hábitos. Cada ação é um voto para o tipo de pessoa que deseja se tornar. Tornar-se a melhor versão de si mesmo exige que reveja continuamente suas crenças e atualize e expanda a sua identidade. A verdadeira razão pelo qual os hábitos importam não é porque acarretam melhores resultados, embora possam fazer isso, mas porque são capazes de mudar as suas crenças sobre si mesmo.